Cheguei pro meu pai e falei, pai, eu quero parar de estudar em julho. Né? Estudar não tava legal, né? Eu achava que estava perdendo muito tempo indo naquele lugar, sentando lá, ouvindo um monte de coisa. Né? E de certa forma, puxa, um monte de gente tem que pegar no livro, por que eu tenho que ir lá ouvir? Na minha cabeça, naquela hora, com uma criança, não fazia sentido. E falei, me fiquei importunando meu pai por alguns dias. O que é a atitude de um pai, né, que comum, talvez ali digo, faria, não que há um pai incomum, mas normalmente a atitude não pensada, vamos dizer assim, faria. Olha, não filho, você tem que ir para a escola. Tem uma lei que diz isso, né, a gente tem que respeitar a justiça, né, e tem ali, você tem que ir porque você vai ter, senão você não vai ser nada na vida, você não vai ser ninguém, porque se não estuda não tem caminho. Muito bem, então tem que respeitar a lei, né? A gente já falou disso em outras lives, mas que lei que eu tenho que respeitar, né? Ah, não, o juiz, a lei da nossa nação, aquela, né, que o homem escreveu, beleza. A mesma lei que há 100 anos ela perseguia a mulher, que há um pouquinho mais de 100 anos era permitida a escravatura, a mesma que há 200 anos era permitido o racismo, né? A gente escravizar pessoas da nossa mesma classe, é a mesma lei, aquela lá, de certa forma, lá era certo. Então, peraí, a vida é fazer o que é certo, mas o certo o quê? No papel? O mesmo da nação? Porque aí eu então vou seguir a mesma lei. E o que então hoje é absurdo e a gente não está percebendo que está nessa lei? Mas eu tenho aqui a capacidade de parar um minuto e questionar a minha própria vida. O que é um absurdo na minha vida, nas minhas escolhas, nas leis que eu coloquei para o meu dia a dia? As leis de procrastinar alguma coisa, de não fazer. Quanto mais olhar ali, por que aquela lei é importante? Ela tem que ser seguida? Obviamente, né? Ela tem um papel social de organizar ao nosso povo, de que as coisas aconteçam de uma certa forma. Mas ela também tinha esse mesmo objetivo e, como disse, há 150 anos a mulher não podia, há menos de 100 anos a mulher não podia votar. A gente tinha tantas coisas que foram abolidas. O que é o certo então, ou o que é o errado? Eu vou dar uma pista para a gente chegar num ponto, né? E para fechar essa história. Meu pai chegou assim, tá bom, César, então você quer o quê? Eu falei, quero trabalhar, pai. Ah, você quer trabalhar? Legal. Então vou arrumar um trabalho. Meu pai arrumou, tinha 11 anos, meu pai falou, quer sair da escola, tudo bem? Vem aqui, filho. Com todo carinho, arrumou um trabalho, eu descarregava rolo de jeans numa fábrica, né? Achando que estava indo para um caminho maravilhoso, né? E seguindo, ele me deu a liberdade, claro, né? Com um olhar. Então eu saía de casa muito cedo, né? Minha mãe fazia a marmita, era uma marmita caprichada, não era, né? Tinha uma mistura, tinha de salada, mas era uma marmita, né? 11 anos indo pro ponto, chegava lá, descarregava os rolos de jeans. E aí meu pai, acho que ele disse, um dia que ele falou, acho que ele vai desistir uma hora, né? Mais cedo. E chegou um tempo ali, né? Teve os seus conflitos, imagina, uma criança ainda, tive meus conflitos, briguei lá, pra mim era uma grande gincana, eu acho, né? Olhando de fora. Chegou um momento, e aí, você quer trabalhar ou estudar? Eu quero fazer os dois, e desde então não parei de fazer os dois, até o resto da minha vida. Mas o que é o trabalho? Gente, para mim o trabalho é o que precisa ser feito. Já fiz tanta coisa assim que posso narrar aqui, desde atendimento, psicanálise, professor, mas tem uma coisa que eu nunca deixei de fazer, né? Seguir um pouquinho, né? A ideia do... Não, nunca não, perdão, já deixei de fazer várias vezes, a gente peca, sai do caminho, mas uma coisa que é frequente a gente entender a direção do que realmente faz sentido nesse momento. O que faz sentido para mim agora, na minha vida? O que eu não estou pensando? O que é a vida que eu não estou refletindo? O que eu estou sendo vivido e não estou mudando ou interpelando pela minha própria clareza? Né? Porque eu chego nas pequenas coisas a um relacionamento que às vezes está vivendo um conflito e a gente não consegue impor um limite e aí de repente estou sendo violado. Há coisas maiores, né? Estou dentro de uma situação bem complicada. Trabalham num emprego que não me valorizam, não pagam o que eu mereço, copiam as minhas ideias, lá em algum momento eu tomo paulada todo dia, volto para minha casa, puxa, queria fazer alguma coisa diferente, e quem disse que a gente não tem ali a capacidade de fazer uma mudança em algum desses aspectos? Quem disse que a vida tem que ser assim ou que esse é o único caminho?